Estamos começando aqui mais um de nossos cultos semanais de oração, estudo bíblico, louvor ao nosso Deus. Hoje é dia 24 de janeiro de 2024. Espero que você esteja bem aí na sua casa ou no seu trabalho, ou em qualquer lugar que você esteja nos assistindo. Que Deus possa estar falando profundamente ao seu coração durante o tempo de duração desse culto aqui. Nesse primeiro momento, nós vamos louvar o nosso Deus santo e poderoso. Tem alguns versículos lá no livro de Apocalipse que dizem assim, vamos ler juntos. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. É esse Deus maravilhoso, Rei de todas as nações, que reina sobre todas as nações, sobre todos os povos, que toma conta de nós a cada momento. É a Ele que nós vamos louvar agora. Santo, santo, poderoso, que era, que é e que há de vir nos buscar. Vamos cantar. Deus
Olá, meu irmão, olá, minha irmã, saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Se você não me conhece, eu sou o pastor Alex, sou um dos pastores aqui da Primeira Igreja Batista de Cascadura, e é um prazer estar com você nesse momento, é um prazer estarmos juntos, mesmo distantes. Costumo dizer que talvez você esteja me assistindo pelo seu celular, pela sua TV ou pelo seu computador, mas independente disso, estamos juntos, estamos unidos através do reino, estamos unidos através do Senhor Jesus, estamos unidos aqui para agradecer e engrandecer o nome dele através da nossa caminhada. E aí, você que me escuta, talvez, em qualquer momento da história, em qualquer momento presente para você e já passado para mim, nós estamos trabalhando ou estamos conversando sobre alguns conceitos importantes sobre o cotidiano da humanidade, sobre o cotidiano de nossas vidas, e o quanto alguns desses conceitos podem nos ajudar a caminhar no nosso cotidiano, enquanto alguns desses conceitos podem nos auxiliar no início novo de ciclo, na caminhada de nossas vidas. E aí, escolhendo entre eles, em oração com o Senhor, pedindo orientação para que Ele determinasse qual seria o nosso tema trabalhado aqui nesse momento, e o momento que nós vamos estar conversando um pouco sobre ele. O tema que me veio à mente é o tema da paz. Falar sobre paz é algo muito importante para mim e para você no momento em que vivemos, pois afinal de contas vivemos momentos muito difíceis, vivemos momentos, a humanidade sempre ou tem caminhado a passos largos para momentos de grande dificuldade e alguns deles de grande ausência de paz para algumas pessoas. E a Bíblia vai trabalhar muito sobre o conceito da paz, vai trabalhar muito sobre o conceito do que realmente é a paz e de como ela trabalha em nós. E aí, nesse momento que eu vou estar trazendo para você aqui, é um pouco sobre o que não é a paz, ou na verdade, o que é a paz e o que ela consegue exceder, onde ela consegue passar por cima, onde ela consegue superar. E o texto que eu escolhi não poderia ser outro, um texto que com certeza você deve saber de cor, você já escutou em algum momento, você já estudou sobre ele, talvez você tenha ele marcado na sua Bíblia. E se você não procura, ou se você não tem tanta relação assim com o texto da Bíblia, possivelmente você já escutou algum trecho desse texto, que é um texto muito conhecido, que se encontra lá no Evangelho segundo João, o discípulo do Senhor, lá no capítulo 14, no verso 27. O texto vai estar sendo projetado na tela, a minha versão é NVI, se a sua não for, fique tranquilo, nós não estamos lendo livros diferentes, nós não estamos lendo Bíblias diferentes. Nós só estamos lendo traduções diferentes, e essa tradução é uma cuja qual eu me adapto melhor, e aí é sempre a minha escolha. E aí, vamos para o texto propriamente dito, que é o mais importante. Lá em João, capítulo 14, no verso 27, vai estar dizendo o seguinte: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbem os seus corações, nem tenham medo. E aí, quando pensamos nesse texto, entendemos que o Senhor está diante dos discípulos, conversando com eles, falando sobre momentos específicos. Aqui eu não vou trabalhar diretamente o contexto, mas o Senhor já vinha falando sobre a sua partida, já vinha falando sobre aquilo que iria acontecer com ele até a sua crucificação, e como era necessário que os discípulos tivessem paz em meio a todo esse conflito, e de como era necessário que seus discípulos, no decorrer da história, até que ele viesse buscar a sua igreja novamente, precisassem dessa paz e estivessem constantemente encontrando nele a paz. E aí, quando pensamos em paz, automaticamente uma outra palavra que vem de forma ambígua na nossa cabeça é a guerra. E quando nós falamos sobre guerra, infelizmente a guerra é algo que permeia a história da humanidade desde o seu cerne, desde o seu início. Quando nós pensamos na humanidade, nós conseguimos entender que existiram diversos conflitos no decorrer da história. Conflitos menores, conflitos maiores, mas a palavra guerra sempre é constante na nossa caminhada. Nós hoje vivemos em um mundo que nesse período histórico está passando pelo menos por algumas guerras de formas diferentes. Nós vivemos hoje aqui na cidade do Rio de Janeiro uma guerra contra as drogas, uma guerra contra a violência, uma guerra constante em diversas situações diferentes. Nós, como cristãos, vivemos uma guerra contra o pecado, contra aquele que tenta destruir as nossas almas
e destruir a nossa relação com o Senhor. E aí, quando pensamos em guerra, é interessante entender que a guerra, infelizmente, não mata somente as vítimas que estão ali no meio do seu curso, mas também mata a moral dos homens e daqueles que os governam por conta de poder, por conta de glória e por conta de outras coisas a mais. E infelizmente, ou felizmente para alguns, a guerra se tornou também um ponto de entretenimento. Hollywood, que o diga, ama fazer filmes sobre guerra. Um dos conhecidos que eu acho muito interessante fala sobre o conceito da nossa morte moral no meio da guerra, como nós olhamos para ela como um negócio. É um filme já um pouco antigo chamado O Senhor das Armas. E aí existe uma cena naquele filme específica onde ele está vendendo muitas armas a um general que acabara de matar um soldado diante dele, e ele se importa primeiramente com o valor da arma do que com a vida do soldado que é retirada. E em um outro momento ele mostra a sua força de combate, e ela é totalmente composta de crianças. E aquele homem simplesmente ignora aquele fato, ou simplesmente não se importa com aquele fato, porque para ele a guerra era um negócio, a guerra era uma fonte de renda. E quando nós pensamos na guerra da nossa cidade, um outro filme, já que estamos falando sobre eles, que pode ser mencionado aqui, é o filme Cidade dos Homens, ou Cidade de Deus, na verdade, que fala sobre a guerra que nós vivemos aqui, a guerra do tráfico, a guerra de poder, a guerra de influência. Na verdade, no filme nós temos ali dois personagens centrais, um deles um fotógrafo que começa a ganhar fama tirando fotos da guerra do tráfico, e o outro lado um traficante que mostra o seu poder bélico, mostra a sua capacidade de exercer poder sobre a comunidade onde ele se encontra através da ação daquele fotógrafo, onde ambos tiram proveito da guerra para estarem em vantagem, para estarem diante da mídia, para estarem demonstrando algum tipo de poder. E quando nós pensamos na paz do Senhor referente à guerra, nós entendemos que a paz do Senhor excede a guerra. Mesmo em meio à guerra, nós sentimos a paz do Senhor em nossas vidas, mesmo em meio aos conflitos que muitas vezes permeiam a nossa vida, nós conseguimos sentir a paz do Senhor que excede esse entendimento, que perpassa esses conflitos e nos concede a possibilidade de continuar vivendo, mesmo em meio à guerra. E aí, muitas vezes, nós podemos acreditar ou podemos pensar que a paz seja a ausência da dúvida. A paz seja a certeza, pois quando nós temos dúvida, nós não temos certeza. Mas a paz do Senhor também excede a dúvida. Mesmo em meio à dúvida, nós conseguimos sentir a paz do Senhor em nossos corações. Nós podemos encontrar um grande exemplo, ou talvez um dos melhores exemplos disso, na pessoa de Abraão, que quando Isaac, o filho da promessa, é pedido a Deus em sacrifício no Monte Moriá, mesmo tendo uma angústia muito grande em seu coração, ele sobe o monte, e conforme sobe o monte, é possível entender que Abraão já matava Isaac em seu coração, mas tinha paz de entender que o Senhor proveria algo para estar auxiliando ele naquele momento, e se Isaac era o filho da promessa, como ele sabia que era, o Senhor iria prover aquilo que era necessário. Então, quando nós pensamos se a paz do Senhor, ela tira de nós totalmente as dúvidas, nós podemos compreender que não, pois as dúvidas muitas vezes nos fazem raciocinar, as dúvidas muitas vezes são naturais para nós, mas a paz do Senhor excede toda a dúvida. E aí, já se encaminhando um pouco mais para o final da nossa conversa aqui sobre paz, muitas vezes nós podemos pensar que a paz é a ausência do medo, pois afinal de contas o medo nos paralisa. Muitas pessoas têm medo de diversas coisas, alguns têm medo da guerra, outros têm medo da morte, algumas pessoas têm medo de animais, algumas pessoas têm medo de altura. E toda vez que nós pensamos sobre medo, já que falei um pouco sobre cultura, os irmãos sabem que eu gosto muito da cultura, de estudar sobre cultura, quando nós vamos para o ramo literário, existe uma história muito interessante que, se eu não me engano, já até se tornou filme também, mas é uma história de um escritor que conta, ou que na verdade escreve sobre histórias de terror, histórias que normalmente comercializam também o medo das pessoas. Stephen King, em uma das suas obras mais conhecidas, It, A Coisa,
escreve sobre a história de uma coisa que se encontra no meio dos seres humanos e precisa se alimentar. E ela se alimenta naturalmente do medo de cada um dos seres humanos e, por fim, se alimenta do próprio ser humano. E aí, para que esse medo possa ser elevado à sua máxima potência, aquela coisa tem a habilidade de se transformar no maior medo que a pessoa sente. Ela consegue identificar esse medo e se transformar nele para fazer com que a pessoa sinta um medo tão grande e que alimente ele de forma tão grande que o faça se tornar saciado. E quando nós pensamos sobre a paz do Senhor, ela não é exatamente a ausência do medo. Porque o medo é aquilo que muitas vezes pode nos paralisar, mas só que na verdade o medo, ele pertence a mim e a você. Entenda o que eu estou dizendo. Nós muitas vezes falamos ou celebramos a cultura de um super crente, aquele que não sente medo de nada, aquele que está disposto a tudo, aquele que não tem medo de que nada venha a acontecer com ele, mas só que isso também não é real. O medo é um sentimento natural da humanidade que foi colocado de forma inerente pelo Senhor dentro do meu cerne e dentro do seu ser. Cada um de nós sente medo de alguma coisa totalmente diferente. E aí é muito interessante porque quando o Senhor trabalha sobre isso no nosso coração, trabalha sobre isso na nossa criação, o medo é aquele que nos gera a sensação de luta ou de fuga. Nós vamos enfrentar aquilo que está diante de nós para temer, mas ou vamos fugir quando nós entendemos que não temos capacidade de enfrentar aquilo que está acontecendo. E isso não pode ser algo que deve ser utilizado para nossa vergonha, pois na verdade o sentimento de luta ou de fuga, ele é para nossa própria preservação. Ele tem a ver com a nossa longevidade, ele tem a ver com a nossa vivência. O Senhor coloca esse sentimento inerente em nós, esse sentido inerente em nós, para que nós possamos nos preservar a nós mesmos. Que eu e você possamos preservar e não enfrentar medos que são, ou coisas que poderiam nos gerar algum tipo de medo e poderiam simplesmente nos matar de uma forma mais difícil possível. Então, dessa forma, com medo, eu e você nos preservamos de correr riscos que são desnecessários. E então nós entendemos que a paz do Senhor, ela excede o medo. Muitas vezes ela nos direciona a algo que nós tememos, mas algo que não é para nos matar e algo que o Senhor nos concede a paz de estar realizando. E aí quando pensamos e continuamos raciocinando sobre a paz do Senhor, e aí já caminhando mais para um final, eu achei alguns pensamentos de alguns filósofos e grandes sabedores da humanidade. Eu vou usar essa expressão aqui porque a grande maioria deles debocha ou até mesmo ironiza a paz que nós sentimos através do Senhor. E eles vão dizer, alguns vão dizer, que ela é covardia. Eles têm medo de enfrentar a realidade da vida e focam em outros objetivos ilusórios. Esses são Sartre e Nietzsche. É infantil, pois focam em uma ausência de relação ideal com os pais, em uma figura ideal de pai que não existe, Freud. Alienada, afinal eles se preocupam tanto com esse local utópico, o céu, que não se movem para mudar ou melhorar a realidade da Terra, Karl Marx. E aí quando nós pensamos sobre a visibilidade que esses homens têm, sobre o nosso entendimento do que é paz e qual é a paz que excede o meu e o seu entendimento, qual é a paz que o Senhor nos concede, nós precisamos entender, precisamos compreender um pouco o que é essa paz, ou de onde vem essa paz que nós sentimos através da palavra do Senhor, através das ações do Senhor. E aí a melhor resposta, ou na verdade a resposta mais simples que nós temos, é que a paz é o próprio Senhor. Como ele vai ser nomeado o grande príncipe da paz, é aquele que nos concede uma paz que nós não conseguimos compreender. É uma paz que é muito maior do que todos esses sentimentos negativos que pensei, sobre todas essas questões negativas que trouxe para os irmãos. É uma paz que vai muito além do que esses homens conseguiram compreender dela, vai muito além do que a grande maioria das pessoas consegue compreender dela, porque como diz a própria Escritura, e talvez da forma
da melhor forma possível ou da melhor interpretação possível, essa paz é uma paz que excede o meu e o seu entendimento. Nós não conseguimos compreendê-la totalmente, mas nós sabemos quem ela é, nós sabemos de onde ela vem. E ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor para mim e para você, para realização ou para o confronto ou para o desenvolvimento através de um conflito. Ela vem para nos mover mesmo com dúvidas, e elas vêm para lançar fora todo o medo que está no nosso coração. Então o Senhor nos concedeu a paz, uma paz totalmente diferente do que o mundo conhece. Então que eu e você possamos desfrutar dessa paz, da paz que vem do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos encerrar agora nosso culto dessa noite, mas antes eu quero deixar um recadinho aqui para você. A nossa igreja está fazendo uma campanha para ajudar o bairro de Acari. A primeira igreja batista em Acari sofreu muitos danos por conta das chuvas, assim como outras aqui na nossa cidade, infelizmente. Igrejas, comunidades, muitas famílias desabrigadas, você sabe disso. Você que tem acompanhado tudo que tem acontecido na nossa cidade, com certeza sabe do que eu estou falando. E essa semana nós estaremos fazendo essa campanha para ajudar a igreja e as famílias ali naquela localidade. Então nós vamos fazer assim, se você pode, deixa lá na igreja até o dia 4, é só até 4 de fevereiro, porque nós temos que entregar. Porque se eles estão precisando, tem pressa, a gente não pode ficar esperando o mês de fevereiro. Só até 4 de fevereiro você tem o prazo para levar 3 opções. Ou água mineral, ou água sanitária, ou um kit de higiene pessoal. Esse kit, se você optar por ele, você vai levar o kit completo, que é sabonete, pasta de dentes, escova de dentes e um pacote de absorvente íntimo, ok? Então, novamente, 3 opções para você escolher. Água mineral, ou água sanitária, ou kit de higiene pessoal. E no kit vai sabonete, pasta e escova de dente e um pacote de absorvente íntimo, ok? Ajude no que você puder. Você não precisa levar todas as 3 opções, você não precisa levar um caminhão de cada uma delas, mas de pouquinho em pouquinho nós vamos unir tudo e vamos levar lá para abençoar aqueles irmãos, aquelas pessoas que estão ali próximo à igreja de Acari. Ok? Então participe com a gente dessa campanha, deixa lá na igreja. Durante a semana a secretária, a Catiene e o Marcos estão lá. Fim de semana também nós estamos lá, do horário de culto é mais fácil ainda. Enfim, o momento que você puder, passa lá na igreja e deixa essas doações que vão ser bênção para pessoas que estão precisando muito. Fica com Deus, que você seja abençoado, guardado, protegido durante esse restante de semana, juntamente com a sua família, tá bom? E até domingo lá para cultuarmos mais uma vez nosso Deus, juntos lá no culto presencial. Fica com Ele. Algemado por um peso, oh, quão triste eu
desde que encontrei a Cristo e senti teu terno amor. Hoje eu tenho paz, eu tenho vida. Pra sempre eu cantarei teu terno amor, porque ele tocou-me, ah, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração, e quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Ele livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Sim, ele encheu. Quando meu Senhor Jesus me tocou, livrou-me. Sim, ele livrou-me. Sim, ele livrou-me da escuridão. Quando ele me tocou, tudo novo se fez, tudo novo se fez. Obrigada, Jesus.